Boas-vindas para vocês. Se você perdeu as boas-vindas no começo do Pastor Spiller, quero te agradecer por estar com a gente. Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. Nós estamos hoje voltando a um livro da Bíblia e a uma série de mensagens que nós começamos no ano passado. No ano passado, gastamos mais da metade do ano estudando o Evangelho de João. Nós fomos até meado do capítulo 8 e nós terminamos o ano focando em algumas coisas no Natal e prometendo que nós voltaríamos a esse Evangelho. Nós começamos o ano falando de ano de maturidade, pregando sobre isso e tudo mais, e agora chegou o momento de nós voltarmos onde nós paramos e continuarmos no Evangelho de João. Provavelmente nós vamos virar o ano falando ainda do Evangelho de João, tá? Nós vamos estar falando sobre isso bastante ainda e tirando tempo sem pressa para nós estudarmos esse livro. Por que nós vamos fazer isso? Esse livro é importantíssimo, é um dos 4 evangelhos que nos explica a respeito de Jesus, sobre a vida em Jesus Cristo, e tem muito para nos falar. Inclusive, Martinho Lutero, talvez você já ouviu falar dele, um dos grandes reformadores, um dos grandes homens no movimento evangélico, na reforma da igreja, naquilo que a gente hoje chama a igreja evangélica. Ele falou que se todos os livros da Bíblia fossem perdidos, queimados e destruídos, mas restasse o livro de Romanos e o Evangelho de João, nós teríamos o suficiente para o cristianismo continuar. Se a gente esquecesse todos os outros livros da Bíblia e não tivéssemos mais acesso a eles, mas tivéssemos o livro de Romanos e o Evangelho de João, nós teríamos o suficiente para entender quem é Jesus Cristo, o caminho da salvação e o chamado para o cristão de seguir Jesus. Essa é a importância desse livro. Claro que todos os livros têm o seu lugar e a sua importância, mas esses 2 estão entre os 2 mais importantes. O autor é o apóstolo João, inclusive é importante a gente entender quem ele é, quem está falando com a gente, quem está escrevendo o livro, quem está contando a história. Ele, obviamente, é um dos 12 apóstolos, ele é, além de um dos 12, um dos 3 que eram os mais próximos de Jesus. Tinha os 12, mas tinha 3 que eram mais íntimos, mais próximos de Jesus. Eram eles Pedro, Tiago e João. Se você cresceu na igreja, talvez você cresceu cantando aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João num barquinho, né? Porque eram os 3 que normalmente, quando tinha um grupo mais seleto com Jesus, eram esses 3. Além de ser um dos 12 e um dos 3, o apóstolo que nos escreve essa carta, ele se descreve como o discípulo que Jesus amava. Ele tinha um relacionamento afetivo muito próximo de Jesus, inclusive é ele, no capítulo 13, que na hora da Santa Ceia, da última ceia ali, antes da crucificação de Jesus, é ele que reclina sobre o peito de Jesus, encosta a cabeça no peito de Jesus, um lugar de intimidade com Cristo. É ele que, quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, que Jesus diz: João, eis aqui a tua mãe, cuida da minha mãe. Eu estou morrendo, vou passar por um processo, eu preciso que você cuide da minha mãe. Pensa só, você confiar o cuidado da sua mãe a uma pessoa. Normalmente você vai procurar uma pessoa íntima, que você conhece, que é responsável, que é amorosa, que vai cuidar da sua mãe como você cuidaria dela. Ele é o primeiro a ir para o túmulo junto com Pedro. Na ressurreição, é um dos primeiros, junto com Pedro, que vai para lá. E provavelmente era o discípulo mais próximo afetivamente de Jesus. Se você perdeu alguma mensagem nessa série, já foram 20 mensagens, tá? Até agora, elas estão num playlist no nosso canal do YouTube. Você pode entrar lá, YouTube, Primeira Igreja Batista da Ilha, você vai encontrar vários playlists. Playlist é uma página só para essa série do Evangelho de João. Nós vamos continuar populando ela, mas se você perdeu, quer ver um pouquinho do que nós vimos nas últimas semanas, você pode entrar lá. Depois da mensagem do pastor Spiller de 2 semanas atrás, quando ele recapitulou o Evangelho de João, não sei se você estava aqui, mas ele recapitulou, falei para ele, deu vontade de eu pregar tudo que eu já preguei, tudo de novo, porque ele viu coisa que eu não tinha visto no Evangelho de João. Falei, cara, agora eu quero voltar e refazer tudo que eu já fiz, mas se a gente fizer isso, nós não vamos terminar nunca a série, né? Então nós vamos continuar onde nós deixamos, no capítulo 8. Deixa eu só te ajudar a você entender onde a gente está na história, tá? Para você que está chegando agora, para você que talvez não acompanhou o ano passado. Jesus, ele estava já aparecendo um pouquinho mais. O ministério de Jesus começa um pouco mais quieto, numa região mais do interior, são poucas pessoas que o conhecem, Jerusalém não tinha muito ouvido falar dele ainda. Começa assim, mas aqui ele já está crescendo. Ele já tinha curado algumas pessoas,
ele já tinha multiplicado os pães, aquela história famosa, a influência dele está começando a crescer, ele não é mais um cara que só aquela região conhece. Todo Israel está ouvindo falar desse Jesus que tem curado pessoas, tem feito milagres, ele já tem aparecido em Jerusalém e as pessoas estão vendo quem ele é. A influência dele está crescendo e está se espalhando. E nessa altura, em Jerusalém, a capital, os grandes líderes, as grandes mentes daquela época já conheciam Jesus. Ele não era uma figura mais desconhecida. Já conheciam ele, já estavam ouvindo o que ele tinha para dizer. E ele diz uma coisa muito interessante no capítulo 7. No capítulo 7, só para a gente pegar aqui o fio da meada, ele vai para a festa das cabanas, que é uma festa super importante anual, celebrando a história do povo judeu. Judeus de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém, cidade lotada, abarrotada, gente dormindo em tudo quanto é canto para celebrar essa festa das cabanas. E na festa das cabanas, capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus diz uma coisa radical. Ele diz o seguinte: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele fica em pé no meio de todo mundo e fala: cara, você está com sede? É aqui, ó. Eu sou a resposta, eu sou a água viva, sou eu que você está procurando. Nada discreto, né? Está sendo aberto sobre quem ele é e está chamando pessoas para segui-lo. E isso já começa, o pessoal começa: quem é você, cara? Qual é a tua de chamar assim, pô, né? Tá com sede, vem para você. Não, tem que vir para as escrituras, para o templo, para a religião. Ele começa a dividir opiniões. Aí, no capítulo 8, que é onde nós vamos começar hoje, versículo 12, ele diz uma outra coisa, que foi a última mensagem da série no ano passado. Foi a última mensagem que eu preguei, foi João 8:12. Ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro ele diz: cara, está com sede? Sou eu a tua resposta. Agora diz: eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, se você caminhar comigo, se você for atrás aonde eu estou indo, você nunca vai andar em trevas, mas você vai ter a luz da vida. Os historiadores dizem que naquela época, na festa das cabanas, tinha uma coisa muito costumeira de se fazer. À noite, no pátio do templo, eles tinham candelabros enormes, que eles acendiam à noite para iluminar o pátio do templo. Diz que eram 4 ou 6 candelabros gigantes, subiam escadas e acendiam esses candelabros, e aquilo iluminava todo o pátio do templo. Muitos pensam que foi durante esse momento, talvez já no cair da tarde, enquanto eles iluminavam o pátio do templo, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Assim como esse candelabro ilumina tudo aqui para que a gente não caminhe em trevas, se você me seguir, você não vai caminhar mais em trevas. Jesus está sendo óbvio, claro e não deixando dúvida nenhuma sobre quem ele é e o que ele veio para fazer. E o fato é que a gente pensaria talvez que, poxa, Jesus está dizendo, cara, está com sede, vem a mim, eu sou a luz do mundo, que pessoas veriam Jesus, creriam em Jesus e seguiriam ele, né? A gente pensa, pô, obviamente as pessoas vão crer, obviamente as pessoas vão vir atrás dele, mas não é assim. Não é bem isso que acontece. Alguns seguem, sim, outros se rebelam contra ele, questionam, duvidam, apertam ele, alguns até armam para matá-lo. Já tem nesse capítulo 8 um dos primeiros atentados à vida de Jesus. Nem todos creem. Não sei você, mas é uma coisa difícil para mim entender e compreender pessoas que você fala sobre Jesus, você ora por eles, você convida, você fala, você aconselha, você manda coisa, e você sabe aquela pessoa, ela está exposta ao Evangelho de Cristo, mas parece que não penetra, não entra, não vai. Já viu isso? Você ora por ela, você convida, você dá uma Bíblia, você dá um livro, você leva para não sei onde, você manda vídeo do pastor André no YouTube, você faz um monte de coisa, e parece que não vai, não está caindo a ficha, não está funcionando. Você já viu isso? Parece que não conseguem ver o que você está vendo, ou talvez, em alguns casos, não queiram ver o que você está vendo. Isso acontece. E se a gente for honesto, não são só pessoas que não conhecem Jesus ainda, que não conseguem enxergar quem Ele é. Isso é uma parte. Mas se a gente for honesto, também, às vezes, nós que conhecemos Jesus,
nas nossas vidas, nós sabemos que tem coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente pode desenvolver, coisas talvez que Deus está pedindo da gente. A gente sabe, não é falta de saber, não é falta de alguém falar, não é falta da Bíblia ensinar, não é falta de conhecimento, mas às vezes tem travas nas nossas vidas, tem coisas que nos impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Não é verdade isso? É nesse texto do capítulo 8, nós vamos ver depois, que Jesus diz a famosa frase, cara, conhecereis a verdade vos libertará. Fala isso para os líderes dos judeus. E o que Jesus encontra nesse capítulo são empecilhos, dificuldades, travas na vida de pessoas que faziam com que eles não conseguissem entender o que Jesus estava dizendo. Por que isso, hein? De onde vêm essas coisas? De onde vêm esses empecilhos, esses fatores que fazem com que a gente não consiga enxergar Jesus, ou talvez que fazem com que talvez nós enxergamos Jesus para a salvação, mas tem toda uma nova caminhada, toda uma profundidade que Jesus quer nos levar, que a gente não consegue acessar, porque tem algo que nos impede. De onde vem isso? De onde vem isso? Quais são essas coisas? O restante do capítulo 8 é um estudo do comportamento humano e das coisas que nos impedem ou de entregar a nossa vida para Jesus, se você nunca fez isso. Nos ajudam a lembrar que você pode ouvir falar de Jesus, você pode vir na igreja, você pode ter um quadrinho de Jesus na tua casa, você pode ter Bíblia aberta na tua mesa, você pode ter um monte de coisa e não conhecer Jesus. Porque ele está falando com líderes religiosos. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando com líderes religiosos. Não é que gente de fora da igreja, gente de dentro da igreja. Quais são essas coisas que nos travam? Às vezes a gente conhece Jesus, mas você sabe que tem uma caminhada, você sabe que tem uma coisa que Deus está pedindo de você e a gente empaca, a gente trava. O restante do capítulo 8 é uma exposição do comportamento humano e das coisas que nos impedem. Nós não vamos ler todo ele, porque são vários versículos, são muitos versículos, mas nós vamos pegar algumas coisas e eu vou organizar eles por tema para a gente poder conversar. E se eu fosse dar um nome, um tema para a nossa conversa hoje, seria o seguinte: o que te impede? O que te impede? O que te trava? O que me trava na nossa caminhada com Jesus? Ou talvez para tomar aquele primeiro passo na caminhada, dizer, cara, eu vou cruzar a linha de não entregar minha vida para Jesus, eu vou cruzar a linha hoje de, cara, eu quero entregar minha vida, eu quero começar essa caminhada com Jesus. O que te impede de entregar a sua vida para Jesus, se você não entregou ainda? Talvez você está aqui, você está ouvindo, você está gostando, você está vendo um monte de coisa, tem oportunidades mil, está na sua frente, mas você não tomou o passo ainda de entregar a sua vida, dizer, cara, eu quero caminhar, eu quero seguir Jesus. O que te impede de dar um passo de fé para você que talvez já entregou sua vida para Jesus, mas tem algo mais? O que te impede de confiar na palavra de Deus para uma área específica da sua vida? O que te impede de deixar Deus transformar o seu casamento, a sua família, sua vida financeira? Às vezes a gente tem recursos, a gente sabe, tem cursos, tem Bíblia, tem livros, e a gente sabe as coisas, mas a gente não consegue passar do conhecimento para um novo comportamento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Às vezes não falta recurso, não falta palavra, mas falta algo dentro de nós que nos trava. O que te impede de entregar aquilo que você sabe que Deus tem pedido para você te entregar? O que te impede? O que te impede? É o tema da nossa conversa hoje. Eu quero começar no versículo 13 contigo, capítulo 8, versículo 13. Jesus diz, então, eu sou a luz do mundo, se você me seguir, você não vai andar em trevas, você vai ter uma nova vida. E os fariseus, os líderes religiosos, respondem para Jesus, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus, você está falando aí que você é isso, você é aquilo, mas é você que está falando, a gente não acredita, não temos motivo para crer naquilo que você acredita. Eles questionam Jesus, e no restante do capítulo 8, eles questionam várias coisas, mas eu quero salientar 5 barreiras que impedem as pessoas de verem e de viverem aquilo que Jesus tem para nós. 5 barreiras para você deslanchar na sua vida com Deus. 5 barreiras para Deus fazer algo novo na sua vida que nos impedem, às vezes, daquilo que Deus quer fazer que é novo. Primeira barreira é que nós somos muitas vezes impedidos por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A continuação, versículo 14, Jesus responde para eles, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Pois olha só, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Você não sabe.
Falta conhecimento para você. Você está aqui, você está na minha frente, você está ouvindo tudo, mas falta conhecimento para você ainda de algumas coisas. Tem muita gente que rejeita o cristianismo, o seguir Jesus, por falta de conhecimento. Tem muita gente que rejeita o que nós fazemos aqui por falta de conhecimento, achando que é só mais uma religião. É só mais uma religião, é só mais um sistema de podes e não entendem, não conhecem a proposta do Evangelho. E por isso rejeitam, por isso questionam, por isso têm barreiras, porque não conseguem transpor isso. Recentemente eu estava com alguém que falou assim: eu respeito todas as religiões, porque Deus é o mesmo. Eu não estava no momento para corrigir a pessoa, teria sido muito chato isso, e eu não tenho esse tipo de relacionamento com essa pessoa para fazer isso. Mas, quando a pessoa diz eu respeito todas as religiões porque o Deus é o mesmo, demonstra uma óbvia falta de conhecimento. Porque se você for olhar o que Jesus diz sobre si mesmo, nós vamos ver daqui a pouco no texto, e se você for estudar o que as outras religiões dizem a respeito de si próprias, você vai descobrir que é impossível Deus ser o mesmo, porque a proposta é radicalmente diferente. É bonito quando a gente não conhece, a gente olha só na superfície e fala, não, tudo é a mesma coisa, eu respeito todo mundo, legal. Só que não tem como conciliar todas as religiões, é impossível. É impossível, porque elas estão em conflito, a mensagem da salvação nelas está em conflito uma com a outra. Não tem como todas elas estarem certas, e Jesus deixa isso claro no texto dele. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus diz claramente, inclusive diz 3 vezes no capítulo 8, que Ele é Deus. Só essa fala de Jesus, vamos esquecer todo o resto do Evangelho de João, só quando Jesus diz assim, eu sou Deus, só isso aí já coloca Jesus em conflito com 90% das religiões do mundo. 90% das religiões do mundo já vão ter problema com essa afirmação de Jesus. E às vezes nós somos impedidos de viver o que Deus tem para nós, ou talvez de nos entregar ao Evangelho por falta de conhecimento, por achar que é mais uma religião, por achar que é mais um sistema entre muitos outros. Em Oséias 4:6, nós não vamos mostrar aqui, mas eu só quero ler para você conhece bem. Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes, talvez seja não uma questão de salvação, mas uma questão de crescimento. A gente não conheceu ainda o que a Bíblia tem a dizer sobre família, sobre finanças, sobre educação de filhos, sobre um monte de áreas da nossa vida. A gente não buscou conhecer. E aqui Deus diz, é o meu povo, não é um povo estrangeiro, mas o meu povo perece porque não conhece tudo aquilo que existe. Às vezes a nossa barreira para algo novo de Deus é falta de conhecimento. Tem uma segunda barreira também, que é a falta de entendimento. Entendimento, para você entender a diferença entre conhecimento e entendimento. Eu posso te levar para você conhecer a cabine de comando de um avião. E você pode conhecer, sentar, eu já fiz isso quando era criança, sentar no assento do piloto, eles colocam o chapéu deles na gente, a gente se sente... Eu conheci a cabine de comando do avião, mas eu não entendo nada que acontece ali dentro. Está entendendo? Você pode conhecer algumas coisas, mas não entender essas coisas. A segunda barreira é falta de entendimento. Conhecimento é quando você é exposto a algo, você é exposto à cabine de comando, ou à pessoa de Jesus, a uma Bíblia, a um ensinamento, mas entendimento requer estudo, requer parar, olhar, entender, questionar e aplicar isso de uma forma prática à minha vida. Essas pessoas, elas conheciam Jesus. Jesus estava falando cara a cara com elas. Estavam vendo Jesus. Conheciam Ele, mas não entendiam o que Ele estava dizendo. Não conseguiam entender. Versículo 15, Jesus diz um pouquinho a respeito disso. Ele diz, olha, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Nós estamos em dois patamares diferentes. A gente está falando 2 línguas conflitantes. Versículo 23, pula lá comigo, ele diz o seguinte, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. A gente não está conseguindo se entender. Tem uma falta de entendimento. E da mesma forma, muitas vezes nós somos impedidos. Ou de entregar nossa vida para Jesus, ou de viver a vida que Deus tem para nós por falta de entendimento. Nós fomos expostos a algo, mas nós não entendemos aquilo para o qual nós fomos expostos. Eu lembro alguns anos atrás, uma
jovem veio para a igreja, já contei essa história aqui, pedindo oração e a gente ia orar por ela, uma situação física e tal, e ela veio pedindo, eu falei assim, alguém já te falou alguma vez, alguém já te explicou o que é o Evangelho, a mensagem de salvação em Jesus? Você já foi para a igreja, você já viu religião, alguém já te explicou o Evangelho, o amor de Deus? E ela falou, não, nunca entendi assim, eu sei que é bom ir para a igreja, é importante a gente vir orar e tal, e eu preciso de Deus na minha vida, tudo isso ela sabia, mas ela não entendia o Evangelho, que é muito maior e diferente de religiosidade. Quando ela entendeu, ela entregou a vida dela para Jesus. Isso já faz muito tempo, está caminhando com Cristo, está feliz, está viva, algo novo brotou dentro dela, porque ela conhecia algumas coisas aqui, mas ela veio a entender aqui. Às vezes a nossa barreira é que a gente não entendeu ainda, está na cabeça, não chegou no coração. Uma das coisas que me impressiona é quando as pessoas começam a lerem as suas Bíblias. Não sei se você já teve uma experiência dessa ou conhece alguém que já passou por isso. A pessoa começa a ler a Bíblia e começa a entender o que Deus diz. Entender o que Deus diz sobre si próprio, sobre a vida, sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre finanças, sobre prioridades. Começa a olhar a Bíblia e falar, cara, tem um monte de coisa aqui que eu não entendi ainda, não sabia que era assim. E começa a entender que a Bíblia tem muito a nos ensinar e as suas vidas são mudadas porque entenderam algumas coisas que não entendiam antes. A terceira barreira, muitas vezes nós não conseguimos entrar num relacionamento com Jesus ou desenvolver o nosso relacionamento com Jesus porque nos falta abertura. Olha o versículo 37 comigo, mais uma barreira desse povo judeu contra Jesus. Ele diz o seguinte, Jesus diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês vêm de uma linhagem bacana, vocês são da família certa, você tem o sobrenome correto, mas olha só, contudo, vocês estão tentando me matar. Ô Jesus, você não sabe, eu sou daquela família, cara. Ô, eu sou antigo de igreja, Jesus. Esse negócio de Deus não é nada estranho para mim, não. Deixa eu te contar do meu bisavô, meu tataravô. Cara, Jesus está dizendo, cara, tá, mas você está tentando me matar. Como é que a gente concilia teu histórico, teu conhecimento, tua linhagem com a tua atitude? Olha só o que ele diz no fim do versículo 37. Sabe por que isso está acontecendo? Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Está falando com líderes religiosos, conhecem a palavra, mas ele está dizendo, cara, você conhece, foi exposto, você pode até recitar, mas não achou lugar aqui, não tem espaço no seu coração para essa palavra. É possível a gente entender até alguma coisa, conhecer e entender, mas não dá lugar àquele entendimento no nosso coração. Você sabe do que eu estou falando, né? Às vezes não é por falta da gente entender, cara, a gente sabe, mas eu tenho uma barreira, eu não consigo dar lugar para aquele ensinamento no meu coração. Versículo 24, Jesus diz o seguinte, eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Não é só entender, não é só aqui em cima. Você precisa crer, você precisa dar espaço para isso no seu coração. Se você não fizer isso, ele diz aqui para os líderes religiosos, você vai morrer no seu pecado se você não fizer isso. E aqui ele dá uma definição claríssima, ele repete isso 3 vezes no capítulo 8, de quem ele é. Olha só o que ele diz ali. Se vocês não crerem que eu sou. Na sua Bíblia, talvez como na minha, está em letra maiúscula, esse eu, o E e o S do eu sou. Ele está dando uma definição sobre si mesmo aqui. E talvez seja a melhor definição de Deus. Eu sou. Sabe por quê? Se eu fosse me definir, eu diria, entre outras coisas, eu sou alto, sou careca e sou homem. Certo? Sou alto, sou careca e sou homem. Isso me define, mas ao mesmo tempo me limita. Porque quando eu digo que eu sou homem, significa que eu não sou mulher. Quando eu digo que eu sou alto, significa que eu não sou baixo. Quando eu digo que eu sou careca, significa que eu não tenho cabelo, certo? Me define e me limita. Também diz o que eu não sou. Diz o que eu sou e diz o que eu não sou. Para definir Deus, a definição dada nesse capítulo é, eu sou. Só isso. Sabe por quê? Se você definir demais, você limita. Quer ver um exemplo? Se disser, não, eu sou o grande Deus, ficou pequeno demais.
Grande é pequeno demais para Deus. Se você definir, você limita. Deus é bom. Ele é bom, sim. Mas bom é ruim demais para Deus. Ele é mais bom do que bom. Posso falar, né? Mais melhor de bom. Deus é poderoso, é sim. Mas o nosso conceito de poderoso ficou fraco demais para Deus. Quando você define demais uma coisa, você limita aquilo e quando Jesus ele se define aqui, ele diz, eu sou, simplesmente eu sou. É claro que ele se revela como poderoso, como amoroso, como bondoso, todas essas coisas na Bíblia, é verdade. Mas, quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo sem medo de errar e sem nenhuma, né, sem nenhum medo de ser claro quanto ao que ele está dizendo, cara, eu sou Deus. Você quer me definir, você tem que dizer eu sou, porque qualquer outra definição me limita, e eu sou sem limites. Sou sem limites. Depois de dizer isso, eu sou, olha a resposta deles no próximo versículo, versículo 25. Quem é você? Eles perguntaram. Olha a resposta de Jesus. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Ou seja, eu acabei de dizer, cara, eu sou, e a tua resposta é, quem é você? E Jesus, cara, eu estou falando o tempo todo, você não entendeu ainda, tem uma barreira em vocês que eu tenho falado, mas vocês não têm deixado as minhas palavras entrarem no seu coração, vocês não estão abertos ao que eu falo, e às vezes a gente pode conhecer muita coisa, a gente pode ouvir muita coisa, mas se essa barreira de não ter espaço no nosso coração estiver presente, a gente não consegue viver o que Deus tem para nós. Às vezes não é falta de entendimento nem de conhecimento, é falta de espaço no nosso coração. Nós já fomos ensinados, mas não conseguimos abraçar isso. Uma outra barreira que aparece no texto é uma barreira que tem a ver com os nossos desejos. Às vezes nós temos desejos contrários que lutam contra o propósito de Deus. Olha o versículo 44 comigo. Uma outra barreira que eles levantam, e Jesus diz o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Estão falando, nosso pai é Abraão, a nossa linhagem é bacana, a gente vem, né, de uma família de religiosos, a gente é o povo de Israel. Diz, cara, quer saber, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E vocês querem realizar, olha a palavra-chave, o desejo dele. É o desejo dele que vocês querem realizar. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois a verdade não está nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Jesus diz, o teu problema é que você quer realizar um desejo que não é o desejo de Deus. O teu problema é que tem um desejo dentro de você que é contrário aos desejos de Deus. E às vezes nós somos impedidos de viver a nossa vida para Deus. Às vezes nós somos impedidos de cruzar a linha da salvação e dizer, cara, eu vou seguir Jesus por causa de desejos contrários àquilo que Deus quer para a gente. Quantos já descobriram que muitas vezes nossos desejos naturais são contrários ao desejo de Deus para a nossa vida? Já sentiu esse cabo de guerra? Você sabe o que isso é. E às vezes a gente, por causa disso, é uma barreira, é um empecilho. Eu não vivo tudo aquilo que eu poderia, eu não me jogo nos braços de Jesus, eu não me entrego a uma nova caminhada de fé, eu não experimento algo novo de Deus, porque eu tenho uma barreira, porque vai que Deus me pede para fazer uma coisa que eu não quero fazer. Já viu essa? Vai que eu tenho que abrir mão de tal coisa para... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de abrir mão é verdade, a gente tem que abrir mão de coisas quando a gente segue a Jesus. Mas deixa eu ilustrar para você mais ou menos como é esse abrir mão. Quando eu casei com a Julie, eu abri mão de um monte de coisa. Abri mão, por exemplo, de eu tomar as minhas decisões financeiras. Eu podia decidir onde eu queria gastar o meu dinheiro e ninguém tinha nada a ver com isso. Agora eu tenho que consultar a esposa. Eu abri mão de dormir a hora que eu quero, porque às vezes ela quer dormir mais cedo, ela está cansada, às vezes ela quer ficar acordada mais, eu quero dormir. Eu abri mão disso. Eu abri mão da possibilidade de eu ter outras mulheres na minha vida. Você acredita num negócio desse? Eu abri mão disso. Eu abri mão dessas coisas. Mas sabe o que eu ganhei? Sabe o que eu ganhei? Ganhei minha melhor amiga, ganhei uma esposa idônea, uma ajudadora, uma guerreira, uma mulher fiel que me faz melhor do que eu sou.
Você abre mão de coisa para seguir Jesus? Abre. Abre. Mas o que você ganha ao abrir mão disso é incontavelmente melhor. E às vezes a gente trava no nosso relacionamento com Deus, ou a gente trava naquele passo de dizer, cara, eu vou seguir Jesus porque eu vou ter que abrir mão de uma coisa que me é preciosa. Cara, quando você entender a preciosidade de Cristo, você vai dizer, o que eu abri mão, o que eu perdi para seguir a Cristo é incontavelmente menor do que aquilo que Ele me deu. Você acredita nisso? E às vezes a gente trava por causa disso. Somos impedidos por desejos contrários que nos travam e nos roubam daquilo que Deus tem para nós. Por último, quinto empecilho. Às vezes nós somos impedidos por falta de humildade. Às vezes é a falta de humildade que nos trava. Olha o versículo 31 ao 33 comigo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Agora pessoas que creram nele já, tá? Olha o que ele diz. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, versículo 33, nós somos descendentes de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor está dizendo que nós vamos ser livres? Olha só, a gente cita, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Amém, né? A resposta que Jesus recebeu não foi amém, não. Conhecereis a verdade nos libertará. Eles dizem, cara, nós somos descendentes de Abraão. Você esqueceu da minha família, do meu sobrenome? Eu nunca fui escravo de ninguém. Como é que você está dizendo, Jesus, que um dia eu vou ser livre se eu me manter fiel à tua palavra? Sabe o que eles esqueceram? Por causa do orgulho? Que no livro de Juízes, no Antigo Testamento, relata a escravidão do povo de Israel, não a uma nação, não a duas, não a três, 7. 7 nações que conquistam Israel e os tornam escravos. Lembra do Egito? 400 e tantos anos no Egito, mas deu amnésia, eles esqueceram. Não, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Quem é você para dizer que um dia nós vamos ser livres? Nós somos lá em cima, nós somos o top, nós somos o povo amado de Deus. E se esquecem que foram escravos por muito tempo da sua existência. Como é difícil a pessoa orgulhosa enxergar a sua própria situação, não é verdade? Como é difícil. Como o orgulho nos cega, como o orgulho nos impede de ver a minha própria necessidade. Nunca fui escravo de ninguém. Cara, está na tua história, você conhece. Vocês são líderes religiosos, você sabe essa história melhor do que ninguém. 7 nações. 400 e poucos anos no Egito, partiu o Mar Vermelho, o maná do céu, tudo isso foi para te tirar da escravidão. Mas eles esquecem, porque é difícil a pessoa orgulhosa enxergar a sua própria situação. Às vezes a maior barreira que nós temos na nossa caminhada com Deus, ou a maior barreira para nós tomarmos esse passo de cruzar a linha da salvação, é tudo que eu acho que eu sou e tudo que eu acho que eu tenho. Talvez para você, tudo que você acha que você é e tudo que você acha que você tem. E talvez não com as mesmas palavras, mas a nossa atitude é, cara, eu sou o André, cara, eu nunca fui escravo de ninguém, você sabe com quem você está falando, que negócio é esse de ser livre? Na semana passada, um dos testemunhos que a gente viu no vídeo do batismo, foi feita a pergunta para uma das meninas, e aí, como é que a tua vida mudou depois de Jesus? Ela falou, cara, é difícil de escrever, porque antes de Jesus você acha que você tem vida, você acha que você está vivendo e que a tua vida é bacana, depois que você conhece Jesus, você descobre, cara, eu era morto, eu só não sabia, mas eu estava morto, agora eu estou vivendo. É outra história, é outra pegada. E às vezes a gente, por causa de achar que a gente tem tudo, que a gente é tudo, a gente tem uma barreira àquilo que Jesus tem para nós. Jesus, ele passa todo esse tempo do capítulo 8 tentando quebrar as barreiras, tentando confrontar, tentando tirar esses muros que eles tinham, essa cegueira que eles tinham, que não os permitiam aceitar Jesus e aceitar o que ele estava dizendo. Jesus passa todo esse tempo tentando fazer com que eles pudessem experimentar algo novo da parte de Deus.
Ele deixa claro que Ele é Deus, Ele deixa claro que eles precisam mudar a sua forma de pensar, que eles precisam buscar alinhar o entendimento deles com o entendimento de Deus, abrir o coração, que eles precisam conformar os seus desejos ao desejo de Deus, que precisam buscar a Deus em humildade. Ele deixa claro isso, ele bate, ele rebate, são 30 e poucos versículos, por isso a gente não está lendo tudo, de Jesus tentando quebrar as barreiras, tentando abrir os olhos deles, mas olha a resposta deles no fim do capítulo, versículos 52 a 53. Diante disso, diante desses argumentos e de Jesus confrontando eles, os judeus exclamaram: agora nós sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os nossos profetas, mas você que diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca vai experimentar a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é, Jesus? Quem você pensa que é? Não conseguem entender porque o orgulho deles os limita de enxergar o que estava na frente dos olhos deles, a proposta da salvação que estava na frente dos olhos deles. Você sabia que o nosso orgulho também pode nos limitar? Nosso orgulho, a nossa independência, o nosso achar que o que eu tenho, o que eu sou, pode limitar o que Deus quer fazer nas nossas vidas. O orgulho que me faz não dar o braço a torcer, não buscar ajuda, porque afinal eu sou quem eu sou, não reconhecer o meu erro, não buscar a Deus, não tomar aquele primeiro passo, porque vai que pensem que eu sou esses caras assim radicais, fanáticos por Jesus. Não quero ser fanático, vou ficar aqui, deixa Jesus ali, mas fanatismo eu não quero. Gente, se você vier conhecer Jesus de verdade, você vai virar fanático. Não tem jeito. Estou falando esquisito. A gente não gosta de esquisitice muito aqui não, mas fanático você vai virar. Porque quando o evangelho da salvação penetrar o seu coração, mudar a sua mente, abrir os seus olhos, cara, muda tudo, muda tudo, muda tudo. E às vezes o orgulho nos impede, porque afinal eu não sei como é que vai ser, e eu tenho essa trava, eu não vou dar meu braço a torcer, eu não quero reconhecer meu erro, eu não quero buscar a ajuda de Deus, e isso nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Minha pergunta para você hoje: o que te impede? O que te impede? Talvez você está aqui hoje, você tem vindo e você tem ouvido, você já foi exposto a muita coisa sobre Deus. Foi exposto à pessoa de Jesus. Difícil no Brasil hoje quem já não ouviu falar de Jesus. Mas você já entendeu quem é Jesus? E você já deixou as barreiras caírem para você experimentar o que Jesus veio para fazer? Jesus não veio ser uma figura histórica e nem começar uma religião. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Transformar esse perdido em seguidores que vão e fazem a mesma coisa. Jesus não veio instituir religião. Religião é uma coisa que a gente criou e organizou porque tem muita gente que tem que organizar. Jesus veio transformar corações. Teu coração já foi transformado por Jesus? Se não, o que te impede? É falta de conhecimento? É falta de entendimento? É falta de lugar no seu coração? É uma barreira de orgulho? O que está acontecendo no seu coração? O que te impede? Talvez você já conhece Jesus, mas algo te impede de caminhar mais profundamente com Ele, algo te impede de deixar Ele tomar conta de várias áreas da sua vida. Talvez por falta de entendimento você tenha um relacionamento limitado com o Espírito Santo. Porque você sabe que Ele existe, mas você está lá na Bíblia, mas eu não sei, também não sei o que fazer com Ele, então deixa Ele lá. E você perde um relacionamento rico com o Espírito Santo por falta de entendimento. Talvez por falta de humildade, a sua família, a sua vida financeira, a tua vida conjugal poderia ser, porque você sabe que a Bíblia ensina a respeito, tem cursos, tem recursos para você, mas a falta de humildade me faz dizer: não, eu não vou pedir ajuda nessa área, porque afinal eu sou filho de Abraão e você sabe quem eu sou e eu não preciso de ninguém. Talvez a falta de abertura, de deixar de lado a sua opinião sobre a vida, sobre Cristo, sobre igreja, para você poder buscar soluções para a sua vida. O que te impede, hein? O que te impede? O meu convite para você, para mim hoje, convite de Deus para nós, é que nós possamos deixar de lado tudo que nos impede, nessa noite, de viver uma vida mais profunda em Jesus Cristo. Talvez para você deixar de lado, é deixar de lado aquilo que tem te impedido de cruzar a linha, de aceitar Jesus, de dizer: cara, eu quero seguir, eu já sei, já conheço, já fui exposto, agora quero decidir segui-lo. Talvez para você já tomou essa decisão.
mas tem algo na sua vida que você sabe que Deus está te pedindo. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo. Você sabe que tem áreas da sua vida que não estão alinhadas, onde Deus não está sendo rei da sua vida. Sabe o que é o reino de Deus? O lugar onde Ele é rei. Quando a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer ser rei no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu local de trabalho, na sua casa. Não só aqui na igreja e nesse departamento da sua vida, mas Ele quer reinar sobre tudo. E talvez tenha uma dessas barreiras que te impede de deixar Deus ser rei na sua vida. Eu quero orar contigo sobre isso hoje. Eu quero dar espaço para Deus fazer em nós aquilo que Ele precisa fazer nessa noite. Seja você já salvo em Jesus Cristo, seja você ainda uma pessoa que está analisando, mas não tomou essa decisão. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos comigo. Nós vamos orar juntos e nós vamos pedir que Jesus faça aquilo que Ele tentou fazer durante todo o capítulo 8 de João. Que Jesus venha para quebrar barreiras. Que Jesus venha para destruir os nossos argumentos e aquilo que nos prende, para que a gente possa experimentar algo novo de Jesus. Jesus estava vindo para fazer algo novo. E Ele entrou num padrão de religiosidade, pessoas acostumadas com a vida de um certo jeito. Ele falou, cara, eu sou a luz do mundo, você não vai mais andar em trevas. Você está com sede, eu sou a água, vem para mim e beba. Mas esse algo novo as pessoas não conseguiram absorver. Porque barreiras os impediam de experimentar algo novo de Deus. Queridos, eu creio que Deus tem algo novo para cada um de nós. Cada um de nós. Se você não conhece Jesus, você não faz ideia o que está do outro lado dessa linha. Você não faz ideia de como seus olhos podem ser abertos, o seu coração transformado e você começar a viver de verdade. Diz, verdadeiramente vocês vão ser livres. Você acha que você é livre, mas verdadeiramente você vai ser livre depois que você entregar a sua vida para Jesus. Talvez na sua vida você conhece a Jesus, mas Deus quer fazer algo novo no seu casamento. E talvez o que falta, cara, é entendimento. Você precisa procurar um curso, você precisa buscar ajuda, você precisa reconhecer que, cara, Deus tem muito para me ensinar a respeito disso. Está lá, está na Bíblia, está pronto, está talvez na cabeceira da minha cama, mas eu não paro para abrir, para ler, para dizer, Deus, me ajuda a entender isso aqui. E você precisa buscar entendimento, você precisa buscar conhecimento para o seu casamento, para a sua vida familiar, para a educação de seus filhos, para a sua vida financeira, para as suas prioridades. Ou talvez tenha algo que Deus tem falado ao teu coração, Ele tem batido na porta do teu coração, você sabe. Ele está dizendo, cara, dá espaço para isso, você já sabe disso, você já conhece, você já entendeu, você só não deu espaço no teu coração para que a minha palavra pudesse entrar. Quem sabe hoje Deus quer fazer algo novo à medida que você diz, ok Deus, eu vou dar espaço no meu coração. Quem sabe você está sendo preso por coisas que você tem medo de ter que abrir mão. Porque tem desejos dentro de você que lutam contra os desejos de Deus para você, e esse cabo de guerra você não tem dado espaço para Deus ainda, e você está com medo do que você vai perder. Deixa eu te dizer, o que você ganha é infinitamente maior do que você vai perder. Você vai abrir mão de coisas, você vai dizer como Paulo disse, aquilo que antes eu considerava ganho, eu considero agora lixo, esterco, comparado à grandeza, à suprema grandeza de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Você vai abrir mão de coisas sim, vai sim. Mas o que você ganha é muito maior. Talvez para você é um orgulho. Sou filho de Abraão, nunca fui escravo de ninguém. Você não sabe quem eu sou, você não sabe da minha família, você não sabe do histórico que eu tenho. Quem é você para dizer que eu preciso mudar? Quem é você para dizer, pastorzinho, que eu tenho alguma coisa para aprender? Quem é você? Talvez hoje Deus queira te ajudar a reconhecer que todos nós precisamos ser libertos. Quando Ele falou, conhecereis a verdade, Ele falou para líderes religiosos.
A gente gosta de dizer por aqui que nós somos todos mendigos, que encontramos pão. E nosso trabalho é contar para os outros mendigos onde é que está o pão. E se você não encontrou o pão, deixa esse mendigo dizer para você, está em Jesus o que você está procurando. E hoje pode ser o dia de você achar. Se você estiver disposto a reconhecer que você é um mendigo, espiritualmente você não tem nada. Que a tua justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, não é nada, 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 mas Ele é capaz de pegar o nosso passado, a nossa bagunça, a nossa escuridão e dizer, se você me seguir, nunca mais você vai andar em trevas, você vai ter a luz da vida dentro de você. Então quero te convidar hoje. E o primeiro convite é para você que quer cruzar essa linha da salvação. Você que já conhece, já entendeu, mas você não tomou um passo ainda e você quer fazer isso hoje à noite. Eu quero orar contigo primeiro, depois eu vou orar com os outros. E como um sinal desse passo, eu vou pedir que enquanto os olhos estão fechados, que você fique em pé, dizendo, pastor, eu estou contigo, eu entendi e eu estou tomando esse passo hoje. Hoje eu estou decidindo cruzar essa linha de entendimento e deixar todas as barreiras aqui para que eu possa ter uma nova vida com Jesus. Se você quer tomar esse passo hoje, cruzar essa linha, fique em pé. Se você está disposto a deixar as barreiras caírem do seu orgulho, da sua autossuficiência, do medo do que você vai ter que abrir mão, você pode cruzar essa linha hoje. Já tem pessoas em pé e você pode ficar em pé com elas se você quer tomar essa decisão. Se você quer tomar essa decisão, fique em pé. Nós queremos orar juntos. Hoje pode ser o começo de algo maravilhoso na sua vida, maravilhoso. Começo de uma nova caminhada. O novo de Deus invadindo o teu coração, a tua vida. O novo de Deus fazendo algo diferente em você. Pai, eu te agradeço por esses primeiros que estão em pé, ó Deus, o Senhor sabe o coração deles, o que se passa no coração de cada um, e o Senhor sabe qual é a barreira, Deus, no coração de cada um deles. Deus, eu te louvo porque o Senhor é especialista em derrubar barreiras. Eu te louvo, Deus, porque quando as barreiras caem, o que acontece é algo lindo, maravilhoso. Então eu oro, Espírito Santo de Deus, ministra aos corações de cada um aqui nessa noite. Traz renovo, Deus, traz nova vida, Pai. Ó Deus, vai deslocando toda a escuridão, colocando a luz de Cristo no coração, na vida, no futuro, na esperança de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós deixamos o nosso orgulho, a nossa autossuficiência aqui nessa noite, declaramos que nós precisamos do Senhor. Dá-nos conhecimento, dá-nos entendimento, nós abrimos o nosso coração para que a Tua Palavra tenha lugar na nossa vida, para que desça do cérebro para o coração e nos transforme de dentro para fora. Vem Espírito Santo de Deus fazer algo novo, fazer algo nascer de novo no coração, na mente, na caminhada de cada pessoa. Ó Deus, aqueles que hoje estão em pé, eu oro que comece algo, uma nova vida, Deus, um novo começo. Ó Deus, onde há solidão, eu oro que eles tenham certeza de um amigo mais próximo do que um irmão. Ó Deus, onde há incerteza quanto ao futuro, que eles possam dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Ele está comigo, independentemente do que vier, Ele está comigo. Ó Deus, para aqueles que até agora só conheceram religião, que possam conhecer relacionamento com Jesus. Um Pai no céu que os ama, e que esse momento de decisão seja transformador na vida de cada um. Agora eu quero orar com você que já conhece Jesus, mas você precisa entregar alguma coisa da sua vida. Eu vou pedir que você fique em pé também. Você já conhece Jesus? Mas tem uma área que você está preso, tem uma área que está te segurando. Talvez é orgulho, talvez é autossuficiência. Talvez você precisa buscar conhecimento, porque não está rolando, não está legal essa área da tua vida. Você sabe que tem recurso para você, mas você não tem buscado. Talvez você tenha buscado, mas não tem dado espaço. Pai, nessa noite eu oro por cada um desses teus filhos. Oh Deus,
Dá-nos um coração, Deus, aberto ao Senhor. Nós não queremos ser somente ouvintes da Tua palavra e assim nos enganarmos. Deus, nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Senhor, então na nossa condição humana, naquilo que nos impede nessa noite, eu oro que o Senhor venha com Teu poder, Pai, tome e derrube todas as barreiras em nome de Jesus. Nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão, ó Deus, da nossa linhagem espiritual, do nosso sobrenome espiritual, do quantos anos nós estamos numa igreja ou deixamos de ir para a igreja, nós abrimos mão disso para dizer, nós queremos Jesus, Jesus, nós queremos seguir Ele. Ó Deus, para aqueles que têm medo de perder coisas, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vai sim. Mas Deus, eu oro que eles possam ter a certeza de que aquilo que eles vão ganhar é infinitamente melhor, Pai. E que isso possa abrir o coração de cada um deles para dizer, Deus está aqui, eu sei, o Senhor já está me pedindo, o Senhor já tem me pedido, eu sei o que é, o Senhor tem me incomodado e eu não tenho entregue, mas hoje, Deus, eu entrego para o Senhor essa área da minha vida. E ao entregar isso para o Senhor, eu abro espaço no meu coração para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir. E Deus, nós oramos nessa noite, que na vida de cada um dos que estão em pé, que o Teu reino venha, Deus. Que a nossa vida em sua totalidade seja o lugar do reinar de Deus, do reino de Deus, onde Deus é rei, onde Jesus é rei das nossas vidas. Dos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, pai e filho, mãe e filha, nas nossas finanças, nas nossas prioridades, lá no nosso local de trabalho. Deus, vem e seja rei, nós oramos, de uma forma maior ainda em cada uma das nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por Tua palavra nessa noite. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor conhece a condição humana, e o Senhor dá respostas para quebrar todas as nossas barreiras, porque o Teu desejo é que sejamos inteiramente Seus. Então faz isso em nós, Deus, toma o nosso coração, toma a inteireza de quem nós somos, nós queremos ser inteiramente Seus, Pai, não só um compartimento, não só um horário no domingo à noite, mas Deus, eu quero ser o Seu seguidor, o Seu filho de segunda a segunda. Toma as nossas vidas e faz isso, Espírito Santo em nós. Trabalha esse renovo, restaura a nossa caminhada. Abre os nossos olhos, o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.